Olá pessoal, aqui é o Yuki do canal Money Yuki. Bem, hoje eu decidi apresentar para vocês uma das maiores promessas que o Roblox já adquiriu conforme os anos, que acabou entrando em teste. Sim, o jogo está em teste. Um jogo tão bem feito quanto outros que fazem sucesso por aí, com toda certeza está indo para um caminho super certo. Meus amigos, hoje eu, nesse canal, com honra, irei falar de Fun House, um dos melhores e mais promissores roguelikes do Roblox. Mas antes de tudo, deixe o seu like se você estiver curtindo esse vídeo e dê uma passada depois no canal. Caso você curta o canal, se inscreva, é totalmente free. Bem, chega de enrolação e bora falar sobre Fun House. Fun House é um jogo criado por Yoni, Nux, Mirrorlocks e Vibeleaf. E se você estiver familiarizado com o nome Vibeleaf, saiba que Vibeleaf é o criador de Flowers, uma das maiores webséries do Roblox. Também é responsável por várias rewrites de creepypastas, conhecidas e bem faladas, como Smiley Dog, Jeff the Killer e também E Se Eu Pegasse a Irmã do Hacker do Meu PC. Ok, é o Vibeleaf, cara. Você deve conhecer o Vibeleaf. Enfim. Como eu tinha explicado anteriormente, Fun House é um roguelike. E você me pergunta, Yuki, o que é um roguelike? Roguelike é um gênero de jogo onde sua gameplay sempre vai ser variada e única. Como assim? Basicamente, em resumo, se você tem um item roubados no meio da sua run, que é como são chamadas as partidas aqui, e você morrer de alguma forma e tal, quando você refazer a run, você vai perder todo o progresso que você fez durante aquela run, ou seja, a run passada. Então na próxima run que você for fazer, você não vai ter mais nenhum daqueles itens que você pegou. Ou seja, todos aqueles itens roubados, todos aqueles andares que você fez na run, não vai contar mais, você vai voltar para a estaca zero. Isso é um roguelike. Uns exemplos de roguelikers são Fearhunger, Blade of Isaac, Balatro, Hades, Dead Cells, mas como estamos falando de Roblox, bem, Stepped, Spelunk e Dance World. Sim, Dance World é do mesmo gênero que Fearhunger, e isso é uma informação perturbadora até demais. Como assim Dance World é o mesmo tipo de gênero de fucking Fear? E antes que eu comece a falar de fato do jogo, eu quero avisar que eu irei tentar ao máximo não ficar comparando ele com Dance World ou Dept Spelunk, ou tentando menosprezar os dois jogos. Pois para uma review, eu não acho adequado ficar rebaixando os outros jogos do mesmo tipo para ficar glorificando outros jogos ou usando como fachada para falar mal de outros. Isso não ajuda nem um pouco na minha review e além disso vai piorar pro lado do jogo. Afinal, por que eu vou ter que ficar glorificando falando mal de outro para que esse jogo em específico tenha destaque? Tipo, não faz sentido. O jogo tem seus pontos, sim, seus contras e tem seus prós. Todo jogo tem isso. Literalmente, eu não vou precisar ficar literalmente diminuindo outro jogo para que um jogo específico que eu amo esteja no topo. Agora, indo direto ao jogo, o jogo consiste em um modo por enquanto, o modo Endless, ou seja, o modo infinito. Existe o modo história também, mas ele está sendo produzido, então ele não é clicável ainda, mesmo que ele apareça. Ao começar, o objetivo principal do jogo é literalmente você terminar missões que são no fliperamas ou tanques de gasolinas. Ao terminar todas as tasks, um cronômetro vai aparecer em 50 segundos, onde você tem que fugir da área que vai ter uma porta libertada após você terminar todas as tasks. Bem, se você não fugir, tu morre também, né? Literalmente. Sim, esse é o básico do jogo e só desse básico aqui, ele já ganha vários pontos meus. Ao começar, os puzzles de fliperamas e gasolina são diferentes. A aleatoriedade de minigames é totalmente diferente dos tanques para os fliperamas. Sim, tipo, tem variações. Vai ter minigames que não vai ter no tanque de gasolina, mas vai ter minigames que não vai ter no fliperama. Ou seja, cada um vai ter literalmente sua coisa única, único e específico. E isso que diferencia mais, já que você não precisa ficar fazendo vários minigames mesmo. Fora isso, o fliperama na maioria das vezes vem junto de outro, fazendo seu amigo ou colega de par participar junto de você para concluir o fliperama mais rápido, enquanto o tanque é apenas uma pessoa. Então acaba que uma pessoa tem que cumprir o papel de fazê-lo. Ou seja, você tem que defender essa pessoa que tá fazendo o tanque.
Afinal, ele conta como task, e ele é o mais difícil, porque ele tem literalmente o minigame daquele relógio desgraçado, que minigame do inferno. Outro ponto meu que o jogo ganha é a ambientação do jogo. Ela é totalmente esquisita, mas é um esquisito bonito. Ela te dá um ar de desconforto total. Parece que o mapa inteiro tá contra ti, tudo tá ruim, e parece um cemitério que quer te puxar. Parece um ambiente morto, mas que tudo mesmo quer te matar, quer te levar junto desse morto. E esse desconforto não passa. Você sabe que não tá seguro nem por um segundo. O ambiente sufocante é muito sufocante. É como se você estivesse num lugar que não é nem um pouco favorável pra ti e sabe que vai ter alguma coisa lá, bem querendo te matar. Mas é claro que o jogo ainda tá em beta, então tem um defeito gravíssimo, que é a iluminação desse jogo. É sério, a iluminação desse jogo é prejudicial e tem que ser seriamente arrumada. Porque em alguns mapas, ou ela fica totalmente escura, ou ela fica literalmente brilhosa ao ponto que você nem vê seu personagem direito. É sério, eu não conseguia nem ver o rosto do meu personagem no lobby, cara. E tem um mapa que é aqueles da mina, desgraçado, puta que mapa ruim. Porque a iluminação desse mapa é tão ruim, ao ponto que você pode tomar dano de graça porque você não sabe pra onde tá olhando. É sério, é prejudicial demais, cara. Porque você pode estar em uma perseguição e nem perceber os inimigos vindo realmente ou ficar esbarrando em tudo. Afinal, tá muito escuro e você não consegue ver nada. Ou seja, pra tu vai estar correndo, mas na verdade tem alguma coisa te barrando ali e você não percebe. Aí você toma literalmente um dano de graça. E isso é muito ruim, cara. Fora que certos mapas, tipo do Amazon, os corredores são extremamente pequenos, o que pelo ambiente, sim, é algo bem legal, te dá uma claustrofobia total, mas em prática é um inferno. Você pode estar em uma perseguição com algum bicho e do nada esbarrar em outro e você não tem pra onde correr e vai ter que aceitar um dano de algum inimigo porque tem um atrás, tem um na frente, tem um do lado e você não tem espaço nenhum pra ficar desviando deles. Ou seja, você é obrigado a tomar um dano. Claro, também depende um pouco dos personagens que você usa em sua party. Falando em personagens, atualmente no jogo existe apenas 4. Anton, Manny, Fred e Split. Palhaça aí, que boneca bonita. Cala a boca! Sendo um Sterner, um Survivalist meio suporte e 2 suporte. Sendo Anthony, o Sterner. Na moral, esse cara tem que ter uma skin do Jector. Se ele não tiver, os caras estão perdendo uma baita referência porque o Anthony exala totalmente postura, irmão. Olha isso, uma formiga que usa um bastão. Não tem coisa que exala totalmente aura como esse cara. O Manny é o CLT da vida, sendo uma espécie de survivalist com suporte, já que ele consegue tanto fugir dos creepers com aquela habilidade de voar, tanto dando pizza para seus companheiros ou para si mesmo, caso ele esteja sozinho. Ou seja, se todo mundo morrer, ele tem a habilidade de, bem, se curar. Mas essa habilidade de se curar só é ativada quando a passiva dele de ser de gradientes, ou seja, quando ele faz uma boa parte do trabalho, é carregada em 100%. Assim, a pizza é preparada e ele pode finalmente usar. Ou seja, para usuários de Manny, você ficar parado não vai adiantar de nada. Você tem que ajudar literalmente a sua party inteira para você ter a pizza desbloqueada e assim finalmente ter o papel de healer na equipe. A Split é um suporte que é puxada para stunar os killers também, graças à sua habilidade de stunar o killer por um tempo por causa das bananas dela, que ela solta. Já disse que ela exala aura também. E o Fred, que concede velocidade nas manteigas que ele deixa no chão. O que juntando eles numa party, ou fazendo estratégia colocando dois Manys, 2 Turners, 2 suportes, etc., forma uma bela party, por sinal. Bela estratégia, por sinal. Dá pra você fazer várias estratégias pra você passar essas coisas. E outra coisa que eu tenho que elogiar é o modelo dos bichos. Sério. Você vê eles e você sabe que eles são feios, mas é aquele feio bonito e que é feio proposital. Foi feito pra ser feio e pra tu olhar e sentir nojo, sentir mal olhando aquela coisa. Falando em entidades, no jogo temos 2 tipos, sendo os Creeps, que são versões corrompidas dos personagens que usamos como Creep Anton, Creep Manny e por aí. E também existe o Islands, ou os exilados, que eu vou falar deles primeiro, porque, ao me ver, eles são como se fossem inimigos secundários, como se fossem eventos no meio da área e tudo mais. Eles não são os principais,
mas que eles vão te dar uma dor de cabeça se você não cuidar bem deles ou saber cuidar deles, eles vão muito. Mas na maioria das vezes eles só são pra atrapalhar vocês. O principal mesmo que você vai ter que lidar é o Hug. Eu acho que é Hug o nome dele, desculpa se eu estiver errado, não sei. Mas é esse gato com um corpo bem parecido com o Flowers, por sinal, o que deixa ele já meio assustador. Sua mecânica é, ele vai aparecer na sua tela, não exatamente na sua tela, mas ele vai aparecer apenas pra você. Ou seja, seu amigo não vai estar olhando ele, só você vai estar olhando ele. E aí, ele vai emitir um som pra que você perceba que ele tá lá. Lembre-se disso, lembre-se desse som dele. E você tem que olhar para ele, porque se você não olhar para ele, ele vai encher 40% da sua barra de veneno. Eu não expliquei o que é veneno, né? Bom, todos os personagens do jogo têm 3 corações, ou seja, você tem que tomar 3 hits para morrer. Porém, essa barra de veneno vai de 0 a 100 conforme algumas coisas ocorrem, como entidades que te acertam, coisas que você toca no meio do mapa e tal, tudo mais. Alguma coisa vai te causar veneno. E aí o que acontece se esse veneno chegar em 100? Você perde automaticamente um coração. Ou seja, se você estiver com um inimigo que causa tanto dano quanto veneno, e você esteja o suficiente para ele chegar em 100, ao invés de você perder um coração, você vai perder 2 na hora. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com essa barra de veneno, afinal, você não vai querer tomar um dano de graça, né? Você pode muito bem depender da partida, da run, sair vivo por causa desse veneno aí. Você pode olhar para isso e falar que é totalmente desbalanceado, mas a partir da área 4 são 3 bichos, então ter 2 bichos que não te causam dano na hora, mas que te pune e pode punir mais se você não prestar atenção neles, é uma forma bem interessante de balancear o jogo, já que não é todo mundo que vai te matar. Afinal, vai ficar praticamente impossível ter 3 bichos hit kill pra cima de tu, enquanto você tem que lidar com outros que você quase não pode lidar com alguma situação que tá acontecendo porque você não pode lidar com eles. Então, ter bicho que não te mata na hora, que não te dá hit na hora, hits principais, mas que te pune causando esses secundários, é interessante de balancear o jogo, não deixa ele impossível e chato. Coisa que ganha muito ponto meu, mas que também perde demais por certas coisas que eu já vou falar. Porque agora eu vou falar dos principais, os crypts. Uma coisa que eu adoro em todos os crypts é que eles fazem tudo ao contrário de suas versões normais fariam. Um bom exemplo disso é o Cryptor Mane. Lembra que eu disse que o Mane tem como curar seus aliados? Então, quando o Cryptor Mane estiver na área, ele vai estar em 2 fases. Na primeira fase, ele vai ficar parado sem poder se mover e sem atacar ninguém. Mas, em compensação, todas as habilidades de curas e itens serão bloqueados de serem usados. Sim, se você estiver usando um Mane, você não vai poder curar nenhum de seus aliados se um Cryptor Mane estiver lá. Sim, ele vai ficar tipo um Golden Freddy da vida, ele vai ficar parado no meio do mapa sem poder fazer nada. Mas, quando você chega na metade das tasks, o Cryptor Mane irá finalmente se levantar e finalmente atacar. Mas as habilidades de cura agora poderão ser reusadas. Ou seja, ele balanceia. Ele tem 2 fases, uma que você não pode usar certas curas, e quando ele estiver na segunda, que quando ele finalmente atacar, inclusive ele é o mais rápido de todos, vocês conseguem voltar a usar a habilidade de cura. Tá entendendo o que eu tô querendo? A Split é quase a mesma ideia. Ela joga as cascas de banana para poder stunar os Crypt. Enquanto a Crypt Split vai usar isso contra vocês, ou seja, vocês que vão receber esse debuff, esse stun dela, tá ligado? É cada um fazendo a mesma coisa, só que agora para times opostos. E isso é bem interessante, eu gostei demais da ideia e por sinal, realmente é muito boa, muito prática e muito mais. Mas como eu tinha dito, nem tudo são flores. Uma coisa que eu não gostei foi da IA desses bots aí, porque sério, meu Deus, os caras parecem não desgrudar nem um pouco das tasks. E eu tenho gravações disso. Os caras não conseguiam sair da task. Tipo, vamos supor que tem uma task lá no outro lado e simplesmente o mapa é gigante. Então você percebe, eles não vão ficar muito perto da task. Eles podem andar por aí, mas se você não tiver cuidado, eles vão chegar até aí. Não, você não consegue fazer a task direito sem ter que ter uma ajuda de alguém para poder a despertar eles, porque os caras ficam camperando praticamente, eles sabem onde tá a task, eles sabem onde você deve ir, e eles ficam lá, eles não saem de jeito nenhum, vocês têm que chamar a atenção deles, e haja vocês não chamarem a atenção dele, vocês vão se fuder muito, muito mesmo. Eu sei que o jogo tá em beta, mas eu acho que é algo que eles realmente devem avaliar, assim, eles devem olhar melhor, assim, porque
pode ser algo prejudicial até demais, pode ser algo totalmente chato, tá ligado? Fica muito chato, os bichos ficam muito camperando no lugar, tá ligado? Assim, de começo realmente se torna legal, porque você começa a ver os bichos, aprende como eles funcionam, mas depois de um tempo fica chato, porque, bem, você tá literalmente tendo que rever totalmente os caras camperando toda santa hora. E se você não tiver numa party, fica totalmente difícil. Ah, mas você recebe buff. Sim, do que adianta esses buffs, tá ligado? Fun House é um jogo que tem um futuro muito promissor. Ele parece ser divertido, ele só precisa corrigir algumas coisas, mas o jogo promete muito. As updates, os personagens futuros estão prometendo demais. Além disso, estamos falando de um jogo que tem Vibe Leaf na direção, cara. O Vibe Leaf, mano. Você sabe o que é ter um nome Vibe Leaf no meio, cara? Um dos caras mais respeitados de toda a comunidade do Roblox, cara. O cara simplesmente só de ter o nome citado já é uma pessoa totalmente conhecida por criar um dos melhores webséries. Flowers, cara. Flowers, ele é bem feito. E mesmo que seja uma sátira, ele é bem feito. E eu espero muito que ele possa botar toda a criatividade dele, não só dele, mas dos outros também, em prática total nesse jogo. Eu tenho muita certeza que esse jogo tem um futuro pela frente. Eu só acho mesmo que o jogo ainda tem muito, sim, que correr atrás de resolver certos bugs, de resolver certas IAs aí, né, de bots, porque praticamente fica injogável se você não tiver um RNG muito bom. Então, pra mim, por enquanto, Fun House fica com um 8,5. O jogo me agradou demais, já que o jeito que ele é feito é o mesmo de Dance World e Depth Spelunk, que já é um jeito que eu não gosto muito. Eu só gostei um pouco de Depth Spelunk porque, bem, eu achava interessante, mas depois de um tempo me enjoei um pouco. Não gostava mais. Mas esse jogo me ressurgiu totalmente essa vontade que eu tinha com Depth. E bem, meus amigos, eu posso ter certeza, você não vai se arrepender de jogar esse jogo. Bem, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, vai me fortalecer muito, e compartilha esse vídeo também. E se você gosta desse tipo de vídeo onde eu faço review, onde eu falo sobre jogos Roblox ou outras coisas, bem, dá uma passada no canal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gostar do canal, bem, se inscreve, é totalmente grátis. Bem, eu vou indo, até o próximo vídeo. Falou e foi!